Capítulo 291 de Boku no Hero Academia. Galera, desculpa não ter postado o vídeo ontem, eu fiz um post na comunidade do canal explicando o que aconteceu, mas enfim, tá tudo bem, vida que segue, e vamos aqui hoje falar desse capítulo que também foi, nossa senhora, algo que a gente já esperava aconteceu, que depois da revelação viesse também o flashback, mas vamos ressaltar aqui novamente o fato de, no capítulo passado, praticamente o Todoroki, né, tanto o pai quanto o filho, no caso aqui o Shoto e o Endeavor, eles dois não falaram absolutamente nada. Foi praticamente toda a cena, todo o palco pro Dabi, pro Toya, mas eles simplesmente não tinham reação nenhuma, não falaram nada. E o Endeavor, nesse capítulo, até tenta falar alguma coisa mais pra frente no capítulo, mas quem tem que tomar a atitude ali, quando a merda chegou no pescoço mesmo, foi o próprio Shoto. A gente vai falar mais disso mais pra frente, mas só queria lembrar pra quem não é inscrito, se inscrever no canal e assim poder acompanhar os reviews semanais do mangá de Boku no Hero que saem aqui no canal e obviamente também quando o anime voltar. Esse flashback, se vocês repararem, ele tem algo de diferente. Ele foi fora de ordem, né? Se a gente viu a primeira página com o Toya, pequeno Toya ali, com o cabelo já totalmente branco, né, depois da transformação dele, depois de todo o estresse, depois de todo o trauma que ele tinha passado, mas aquela cena volta, aquele flashback meio que volta um pouco no tempo, mostrando ele mais novo, quando ainda estava em processo de transição, né, quando o cabelo dele estava começando a mudar. Depois a gente até avança um pouco para o nascimento da Fuyumi, que seria a segunda irmã, mas depois a gente volta para o Toya novamente, né, então você vê como a estrutura foi aparentemente confusa desse flashback, mas que depois da gente parar para pensar um pouquinho mais, faz total sentido, porque tudo que tá passando na cabeça do Endeavor, até mesmo pela própria narração de boa parte desse flashback ter sido a partir do personagem, a partir do próprio Endeavor, a cabeça dele estando completamente confusa está refletindo também na nossa própria experiência de leitura, né? Essa experiência que o Endeavor ele tá tendo está sendo reproduzida também pra gente que tá lendo através desses flashbacks praticamente fora de ordem. Agora, sobre as informações desse flashback, o que a gente sabe é que o Toya ele era o filho com o maior potencial de crescimento em relação ao poder de fogo, era um poder que superaria até mesmo o poder do Endeavor, e além disso, né, a própria representação azul das chamas dele servem para comprovar isso, afinal as chamas azuis na vida real elas são naturalmente mais quentes do que as chamas amareladas ou avermelhadas. Mas em contrapartida a isso, apesar dele ser o filho com maior potencial, ele era também o filho que tinha o pior físico, né? Ele herdou o corpo fraco, né? O físico fraco da mãe, e por conta disso ele era a pessoa mais suscetível a sofrer com o efeito colateral desses poderes, né? Por isso que a gente vê também ele durante esse flashback sofrendo uma pequena queimadura quando ele estava usando os poderes dele, mas o fato dele ter o corpo dessa forma, como a gente vê hoje em dia, parece que na verdade é uma soma de fatores, né? Não resultou somente do excesso do uso do poder dele, mas também pelo fato de ele ter sido dado como morto depois de um incêndio numa floresta onde o Endeavor e ele também, por consequência, costumavam treinar. O que me parece uma ideia meio imbecil, né? Treinar a habilidade de fogo onde você tá rodeado de árvores. Agora, a gente tem visto já há algum tempo esse processo de redenção do Endeavor e essa tentativa de criar uma empatia com o personagem já há algum tempo, e isso tem acontecido também, isso aconteceu também nesse capítulo por alguns fatores, né? Porque esse capítulo, esse flashback, ele deu muito a entender, ele passou muita impressão de que ele era uma boa pessoa, não totalmente, mas os exemplos que foram dados pra gente meio que corroboram um pouco com isso. Uma coisa que as pessoas pensavam, eu incluso também, é que ele forçava a esposa dele, né? Diga-se, enfim, né? Só pra não tirar a monetização do vídeo, forçava a esposa dele a ter filhos, né, ou coagia ela a continuar tendo filhos. Apesar da fala do Toya, do Dabi, falar isso, né, afirmar isso, o próprio Endeavor ele diz nesse flashback que a esposa dele que teve a ideia de continuar tendo mais filhos, para que assim um ajudasse o outro a crescer. O que faz a gente pensar que ela não casaria com o Endeavor se ele fosse um abusador logo de cara, né? Assim como acontece naturalmente com relacionamentos abusivos, é algo que vai sendo piorado ao longo do tempo, escalonando ao longo do tempo, e provavelmente foi isso que aconteceu com o Endeavor também. Inclusive, depois da suposta morte do Toya, o Endeavor ele procurou pelo filho dele. Isso a gente já sabia já há alguns capítulos atrás, que ele sentia falta do primeiro filho dele, né? Então, na nossa perspectiva, inicialmente, é que talvez ele tivesse perdido o filho, né? E
talvez tivesse cagado em relação a isso. Mas o fato é que o cabelo do Toya, ele ficou branco ao longo do tempo, inclusive desmentindo ali, né, o que as pessoas estavam falando, que o cabelo dele era na verdade vermelho. Podia ser vermelho no começo, mas depois acabou ficando branco, e não por conta da genética, né, da mãe, mas sim por conta também do estresse que ele possivelmente passava durante os treinos dele, porque o cabelo normalmente fica branco por conta de excesso de estresse. Isso já foi representado várias vezes em animes e mangás, né, e também acontece na vida real de forma menos acelerada, né? Na verdade, Boku no Hero tratou isso até de forma bastante natural, né? De uma forma bem gradual, diferente, por exemplo, de Tokyo Ghoul, que o cabelo do maluco, sei lá, em alguns dias fica completamente branco. Ou em Hunter x Hunter, por exemplo, que eu acho que o 9, ele fica com o cabelo branco, acho que quando ele passa por uma situação de estresse também excessiva como essa. Então o Toya, ele possivelmente passava por uma carga de estresse muito grande durante esses treinamentos, e por conta disso, o cabelo dele ficou dessa cor. Só que a gente não vê isso de forma tão explícita nesse capítulo. O que a gente vê é o comecinho ali do Endeavor ali se questionando que o cabelo dele tinha ficado branco e tal, mas isso foi resultado de algo. Isso possivelmente foi resultado de um estresse muito grande, de uma carga de treino muito grande que a gente não viu. E eu acho que se o mangá ele não mostrar isso acontecendo, e eu ainda tenho esperança de que ele vá mostrar em algum momento mais adiante, mas se ele não mostrar, vai ser uma forma meio manipulativa de tentar fazer com que a gente tenha uma empatia com o Endeavor, porque se ele esconde, ou se ele decide não mostrar, ou só citar por alto os podres do Endeavor e só mostrar ali a parte boa, que era a esposa que teve a iniciativa de ter outros filhos, que ele se preocupou quando o filho morreu, né, supostamente tinha morrido, e foi atrás, procurou em todos os cantos, não sabia o que tinha acontecido, enfim, se o mangá só mostra essa parte do Endeavor, eu sinto que ele tá me manipulando. E eu não acho que isso seja justo. O mangá ele precisa ser justo com o leitor e mostrar todos os lados. Não é isso que ele quer fazer agora? Então seja claro quanto a isso. E outras informações em relação à fala do Dabi nesse capítulo, a primeira delas muito interessante, que encaixa um gap muito bom, é o fato do Endeavor ele não suspeitar de nada em relação ao Dabi, porque a agência dele é lotada de super-heróis com poderes de fogo. Então foi muito bom que isso pelo menos tenha sido citado, porque a gente nunca viu esses personagens, né, outras pessoas com poderes de fogo também, então parecia que dava muito na cara o fato deles terem um poder de fogo muito parecido e só eles estarem em evidência, né? Então provavelmente o Correio ele meteu essa só pra dizer, olha, existem outras pessoas por aí também, outros super-heróis com poderes de fogo. Pode ser que algum desses heróis tenha aparecido na agência do Endeavor, mas eu particularmente não lembro. Me lembrem nos comentários se já apareceu, mas partindo do princípio de que não foi mostrado nenhum desses personagens, é como se você tivesse um sobrenome muito peculiar e outra pessoa ali no seu bairro, na sua cidade, tem também o mesmo sobrenome que você, e você para e pensa, talvez a gente seja um parente distante. Só que ele abrindo esse leque, mostrando e citando pelo menos essas outras pessoas com essa habilidade também, é como se fosse um sobrenome mais comum que não dá nem pra dizer que vocês são parentes diretos, porque é tanta gente que ficaria inviável você calcular isso. O Dabi ele chega a mostrar também o teste de DNA que ele fez com o sangue do Endeavor pra provar o parentesco que ele tem com ele, que o Dabi tem com ele, e o fanboyzinho do Endeavor vendo aquilo tudo na TV, se negando a acreditar em tudo que estava sendo dito, né? Além desse fanboyzinho também, que apareceu de novo agora, teve também o outro filho do Endeavor, o Natsuo, que também estava acompanhando tudo aquilo pelo celular, e ele era o filho menos suscetível a perdoar o pai. Então olha só, né? A merda que vai ser agora, né? O quão mais difícil vai ser para ele perdoar o pai, e também a Fuyumi, que estava dando aula e foi interrompida naquele momento para acompanhar o que estava acontecendo na TV. E além de ter queimado completamente o filme do Endeavor na TV, né? Uma piada aí, queimado, né? Entenderam? Ah, ele também mostrou que o Hawks chegou a matar o Twice, ou seja, um herói executando um vilão. Só que a forma como foi mostrada parecia muito ali, né? A versão editada parecia muito que ele estava executando mesmo o Twice, né? Principalmente pelo fato do Hawks ter matado ele com uma penada nas costas, né? Então é como se estivesse fugindo, é como se o Twice estivesse fugindo, ele fosse lá e executasse o cara sem dó nem piedade, né? Só que a gente sabe que o contexto é maior do que esse. Na verdade, o Twice que reagiu à tentativa de abordagem, né, do Hawks, que apesar de ter ali colocado bastante medo no Twice a princípio, ele ter falado umas coisas ali que servissem como um gatilho pro Twice chegar e atacar mesmo, mas no fim das contas, ele reagiu ao ataque
do Twice. Então ele meio que ali, legistas aí que acompanham o canal, por favor, o Hawks executando o Twice, ele fez o certo segundo a legislação brasileira ou ele ainda tá errado matando o Twice? E um detalhe em relação a essa filmagem que o W ele conseguiu fazer naquela hora e que eu não acredito que ele tenha armado todo aquele circo mandando o Twice pra morte, eu não acredito que isso tenha sido verdade, pode até ser uma possível interpretação, mas pelo menos ele não entregou nem um pouco daquilo, dessa intenção naquele momento, né? Eu acredito que ele realmente gostava do Twice, ele tinha uma certa amizade com ele. Mas o detalhe curioso mesmo, né, que parece que a câmera ela tava de alguma forma por aqui, nessa área aqui abaixo da cabeça do Dabi, e quando a gente vê a filmagem sendo transmitida na TV, o Twice ele tava olhando diretamente pro olho do Dabi, né? Então é como se o Dabi ele tivesse com a câmera dentro do olho. E além disso, o fato do Hawks ele ter supostamente matado o Best Jeans. Agora, será que aquilo tudo foi armado e o Hawks estava 300 passos à frente, já percebendo que poderia acontecer? Porque depois aparece o Best Jeans no final do capítulo. E outra informação é que o pai do Hawks era um ladrão e assassino, e o Endeavor ele prendeu o pai do Hawks. E acredito que por isso, né, que o Hawks ele enxerga o Endeavor como o super-herói que ele é, né? Enxerga o Endeavor como um ídolo mesmo, né? Porque talvez ele tenha sido tirado de uma família que não era nem um pouco saudável como um pai como aquele. Olha que curioso, né? O Endeavor, o pior pai possível, salvando a vida de um garoto que estava num lar que também tinha um pai que possivelmente era um problema muito grande pro Hawks. E essa informação foi importante porque o Dabi, sabendo disso, dá a entender que o pai do Hawks tinha alguma ligação com a Liga dos Vilões. Talvez ele até fizesse parte antigamente da própria Liga dos Vilões ou fosse alguém que tivesse ali um contato no submundo. E resta saber se é por conta dessa conexão que o Dabi ele sabe o nome real do Hawks, que era escondido de todo mundo. Será que o pai do Hawks em algum momento teve um contato direto com o próprio Dabi, salvando ele da floresta, quem sabe? E depois o Dabi ele parte pra ação pulando pra cima do Endeavor e prestes a reproduzir o Prominence Burning. Caraca, quando eu li aquilo eu falei, eu não acredito, ele ainda ia imitar, ele imitou o Flashlight, né, um dos golpes também do Endeavor, mas ele parece que fez uma mescla ali dos dois, era meio que o primeiro uma preparação do segundo, ficou um pouco confuso, confesso, né, mas no fim das contas ele ia tentar usar um Prominence Burn, talvez com o braço, quem sabe, né, mas o fato dele reproduzir o golpe do Endeavor é muita sacanagem, né, pra vocês verem como o Shoto ele vai ter um trabalho de quando eles forem se enfrentar vai ser como se ele estivesse lutando contra o próprio pai também. E o mais incrível disso é que o Endeavor ele continuou sem reação naquele momento. Ele até tenta argumentar ali dizendo que era mentira, que não era possível. O pensamento ele ainda estava no mundo da lua sem acreditar. Ele estava em choque, a ficha dele não caiu naquele momento, né? Caraca, aquilo foi incrível e quem teve que fazer alguma coisa foi o Shoto, dizendo pai, chamando ele de pai ali, né? Chamando ele de pai pela tradução oficial, meu amigo. Chamando ele de pai. Olha só o que as circunstâncias não fazem para unir as pessoas, né? Então chamando o Endeavor de pai, pedindo pra ele salvar ali, tirar o pessoal de lá, que o Todoroki, o Shoto no caso, e a Neidire, elas iam dar conta. Só que antes desse confronto acontecer, eu tava ansiosíssimo pra que ele acontecesse. Infelizmente vai ser postergado pro final do mangá. Provavelmente esse confronto entre os dois irmãos, aparece o Best Jeans finalmente, né, que tava mesmo naquela nave, e ele desce com uma porrada de fio. A primeira coisa que ele faz é prender o Dabi nos fios dele, e além disso também, acredito eu que vai prender o próprio Gigantomachia, afinal, o Gigantomachia ele só obedece às ordens do Shigaraki, então ele vai ficar parado até que o Shigaraki ele acorde e dê algum comando. Pode ser que ele ainda faça isso, sei lá, no capítulo que vem ou daqui a 2 capítulos, e assim o Gigantomachia ele consiga arrebentar os fios e saia de lá. Mas pelo menos momentaneamente eu acredito que o Gigantomachia ele vai conseguir ser preso por aqueles fios, né? E o Dabi ele sendo preso, cara, o Best Jeans aparecendo vivo, bota em xeque tudo aquilo que ele falou nesse capítulo. Será que o Hawks ele estava prevendo tudo aquilo, que tudo aquilo poderia acontecer e assim levou ali um corpo falso do Best Jeans dentro daquela mala? Eu particularmente não queria que isso acontecesse porque uma das reações possíveis da população que tá vendo aquilo é basicamente, olha, cara, o cara falou um monte de coisa, falou um monte de besteira, mas no final, olha só, olha lá, tava errado quanto a isso. Ha! Seu bosta, não acredito em nada, olha lá como você tava falando bosta. E aí no fim, as coisas permanecem a mesma. É isso que eu não quero que aconteça. Mas de qualquer forma, galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando novamente, quem não é inscrito, para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, beleza? Até a próxima, tchau!